Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, Marcelo Lima, programa Mundo das Raças. Hoje a gente vai falar sobre veterinários. Ninguém melhor do que falar de veterinário do que o veterinário do nosso canal, Beto Sintra. A gente vai falar como que é a vida de um veterinário, principalmente do veterinário dentro do Jockey Clube de São Paulo, que ele fica mais tempo aqui que em qualquer outro lugar. Para começar, Beto, por que cavalo? Essa pergunta é difícil, é uma paixão, né? Não tem, a hora que você pega gosto, não dá muito para explicar. Quando você fez veterinária mesmo? Eu fiz veterinária, queria mexer com um animal de grande porte, isso já desde o começo a ideia era essa. E o amor pelo cavalo, aí, o interesse mesmo pelo cavalo foi ao longo do curso, mais para o final do curso. A minha ideia inicial era ser um veterinário de campo, morar no interior, atender o que fosse, com grandes animais. Mas aí fui vendo, infelizmente, um pouco da realidade brasileira do veterinário de campo, que não é fácil. E o veterinário que mexe com bovino de leite, você acaba adquirindo outras funções, você acaba virando o gerente da fazenda, o administrador, você tem que resolver uma série de outros problemas que não só a veterinária, né? Pelo menos na época que eu me formei era muito assim. E eu olhei e falei, puta, não é isso que eu quero, né? Então aí eu acabei direcionando mais para o cavalo. E para cavalo, o principal, a elite assim, é o cavalo de esporte, né? Não, o cavalo de passeio de interior tem também, mas não tem tanto cuidado, o pessoal chama quando precisa, você não tem o acompanhamento, é diferente um pouco o dia a dia. Então eu queria mexer com cavalo de esporte, eu tinha um contato já com corrida, eu conhecia um pouco, era o que minha preferência em relação à corrida, ao salto, do pessoal de hípica, eu nunca frequentei muito, então conhecia mais aqui e gostava, me interessei, aí foi aí que começou o cavalo, foi assim, uns 40 do segundo tempo, mais ou menos. E você estava falando agora, a gente está vendo algumas imagens agora também de você olhando alguns cavalos aqui no jockey. E é muito mais complicado você tratar um cavalo atleta como esses que aqui tem, que a gente vê que são cavalos em porte gigante mesmo, do que tratar um pet, um cachorro de casa. A diferença é gigantesca ou eles têm similaridade assim, de trato? Não, a diferença tem por conta de serem espécies diferentes e animais de porte diferente, né? No cavalo tudo é um pouco mais difícil por conta do porte, né? O cachorro, por mais que seja grande, você consegue carregar, pôr para cá, pôr para lá, segurar, enfim. O cavalo, você pega um cavalo indócil, às vezes você pode ter um monte de gente, você não vai conseguir segurar. Eu vi você pegando a pata do cavalo, ele dava um tranquinho, te levava para o lado. Eles são muito fortes. Então, assim, tem as suas particularidades de cada espécie. Mas tem muita coisa similar, né? A fisiologia, de uma maneira geral, é muito parecida, mesmo entre as espécies, mas até com o humano. Então, de uma maneira geral, a gente pode... Humano... Então você estava falando que tem as particularidades... De cada espécie tem muita coisa que é similar, mesmo entre as espécies e na maneira como funciona, né, o organismo. E um pouco para a gente também, então dá para extrapolar muita coisa de uma espécie para outra. Mas cada um com a sua particularidade, então todas têm as suas coisas fáceis de fazer e as suas coisas difíceis, independente do tamanho e do bicho que seja, né? Você trata muito mais os animais aqui no jockey do que em aras, né? Mais jockey, né? Tanto aqui quanto Sorocaba. Sorocaba é quarto de milha, e aqui o puro sangue inglês. Eu passei ontem lá, passei da porta no jockey. E
mas basicamente mexo mais com um animal de esporte mesmo e em atividade, né? Eventualmente a gente acaba indo em aras, animal que foi descansar, está recuperando, ou tem alguns problemas ortopédicos ou de bicho manco, de manqueira que a gente chama em aras, que muitas vezes o veterinário que está a campo não consegue resolver ou não está muito habituado, né? Não é o dia a dia do cara, então a gente acaba dando uma assessoria nesse sentido também faz um pouco, mas principalmente nos aras ligados a cavalo de esporte mesmo, né? Para você trabalhar com veterinária, eu sei que o tempo é curto, cara, a gente sabe, você até agradece você estar disponibilizando aí, até para gravar é difícil, a gente sabe disso, mas todo ano ou em sequência tem muita evolução no tratamento dos cavalos. A gente vê os vídeos que você põe, que você passa pra gente, porque criou um nitrogênio líquido, tratando de um certo jeito, aquele negócio de faixa pata e tal. Evolui muito sempre, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre em cima para entender o que está acontecendo no mercado. Tem, é medicina. Como a medicina humana, a medicina veterinária evolui, né? O cara que não estuda e não acompanha fica parado no tempo. As coisas que eu aprendi na faculdade, os tratamentos que a gente usava na época que eu me formei, na grande maioria são bem diferentes hoje, né? Então, por conta da evolução mesmo, de pesquisa em relação a produtos novos, né? Então, antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos novos para a gente mais potentes ou mais específicos, para a gente conseguir ter um trabalho de melhor resultado e equipamentos novos, né? Tecnologias novas que vão surgindo, você tem que atualizar. Todo ano você tem que, ao longo do ano, tem que ir se atualizando, contato em curso, às vezes conversando, trocando experiência com outros colegas, né? Quando a gente faz os congressos, independente de onde seja, é um momento interessante, você tem cara de tudo quanto é lugar, aqui no Brasil ou no exterior, e a gente sempre acaba trocando um pouco de experiência e você sempre acaba aprendendo, né? Às vezes você ensina outros, mas na maioria das vezes também a gente aprende, é uma troca muito rica, na verdade. A gente escuta os caras que são referência mundial nas palestras e depois, na hora que a gente saiu da palestra, bate papo e tem muita troca, assim, enriquece demais. Legal, cara. Assim, eu tô entrando nesse mundo agora, né? Principalmente aqui no Jockey. Eu só fui no Jockey, fui lá uma vez que eu apostei com o Aidar lá para brincar um pouquinho e foi brincadeira mesmo. Aqui a gente vê que o negócio é muito profissional, né? O negócio é extremamente profissional e não é qualquer um que entra, não é qualquer um que olha, o negócio aqui a gente vê que é louco o negócio aqui. Eu fico meio impressionado, para falar, ser bem sincero. Como que você falou que conhecia uma pessoa aqui no Jockey e tal, como você começou mesmo aqui no Jockey? A pessoa te indicou, você veio, fez uma prova? Eu tinha uma indicação de um veterinário, me indicaram, vai conversar com esse veterinário aqui, que o cara é um bom veterinário, atende bastante cavalo, se você tiver interesse em trabalhar com isso aí... Você era um bom aluno? Sim. CDF? Sim. Não era aquele escudo de ferro nerd que fica enfiado no livro, aproveitava também, mas de uma maneira geral sim, sempre fui, desde de moleque assim, pela responsabilidade daquilo que eu estou fazendo, né? Sempre foi minha maneira de pensar. Então, estava na faculdade, estou lá para aprender, para trabalhar, para ver meu futuro, né? Não adianta só ficar gandaiando. Então me indicaram um veterinário, bastante conhecido no meio, o Hernani, e fiz contato com ele para fazer estágio, estava no 3º ano da faculdade. Foi aí meu primeiro contato aqui na parte de veterinária mesmo no Jockey. E aí foi só crescendo, né? Então ao longo da faculdade até eu me formar, fiz estágio com ele em 2 oportunidades, e ele me estava por aqui. E aí quando me formei, fiz 2 anos de residência lá em Botucatu mesmo, sou formado em Botucatu, em cirurgia. E aí depois, terminada a residência, ainda mantive o contato aqui, terminada a residência,
Vim, conversei com ele, a gente montou um esquema para eu começar a trabalhar e aí foi deslanchando. A gente trabalhou durante muito tempo junto, até que chegou uma hora que foi cada um para um lado, mas assim, parceiro, né? Então ele falou, não, vamos, acho que você já tem condição de seguir sozinho e... Você não tem uma clínica, a tua clínica é aqui. Não, minha clínica é meu carro, né? Tá tudo no carro e fico rodando, não tenho uma clínica, um espaço físico montado, não. Por ser sua clínica no carro, você não tem folga. Não. Se te chamar, você tem que ir. Não. Seja onde for. 24 horas por dia. Já saí de mesa de almoço de Natal para ir trabalhar. Não tem. Se é isso, é o cara que quer trabalhar nesse tipo de atividade, não tem. A gente brinca, né? Um jargão comum, assim, cavalo não tem calendário, não sabe ler calendário, porque não tem mesmo, né? Normalmente, coincidentemente, né, as emergências acabam sendo período noturno, final de semana, feriado, né? Normalmente, porque não tem um cuidado tão intenso no cavalo, ou às vezes percebe uma coisa que era simples no começo de resolver, se complicou, aí que o cara percebeu, então, e aí são os quadros mais graves. Então, tem quantos cavalos você cuida aqui no Japão? Uma faixa de uns 70, 80 cavalos. 70, 80 cavalos? Mas pouco, para a realidade do Jockey Club, do que já foi isso aqui, é pouco. Não, mas mesmo assim, pô, é um cara cuidando de... Mas é isso, essa rotina, né? Como você falou, o trabalho aqui é muito sério, né? Para você entrar na cocheira, se é uma cocheira que eu não trabalho, né? A gente para no portão, pergunta, pede autorização para entrar, né? Não tem muito, é um esporte, mas é uma coisa que envolve dinheiro, aposta, então assim, tem um respeito, as cocheiras não permitem qualquer pessoa entrar, como você falou, né? Porque entra um cara estranho aqui, você não sabe o que ele quer fazer, ele pode estar mal intencionado. Se eu tenho um cavalo inscrito para correr um grande prêmio, o cara quer fazer prejudicar o cavalo, a gente não sabe, né? Então não tem, então sempre tem esse tipo de resguardo com os cavalos. E é um trabalho sério e dedicado, né? Desde do cavalariço, que é o cara que está com o cavalo todo dia, que escova, muitas vezes é o cara que galopa, é o cara que cuida mesmo do cavalo, né? Comida, água, limpa, arruma a baia. O segundo gerente, que é o funcionário que dá que é o chefe da cocheira, que supervisiona isso tudo. E os jockeys, os caras que galopam, o treinador. Então é um trabalho muito sério, muito ligado, né? E um exemplo bom isso é uma engrenagem. Tem que funcionar perfeito, igual um relógio. Uma coisinha fora atrapalha todo o trabalho de todo mundo, né? Ali você estava analisando um cavalo, ouvindo a respiração dele. É rotina ou foi avisar que tinha algum problema? Não, foi chamado para ver, para dar uma checada nele. Então essa parte respiratória é uma porcentagem grande dos problemas dos cavalos de esporte, né? Então os próprios funcionários estão atentos. A gente já, quando você passa na baia olhando o cavalo, você percebe se tem alguma coisa, não está escorrendo um pouco mais do nariz ou não, tosse no exercício. Então isso é uma coisa que está todo mundo ligado, porque é um dos problemas grandes que a gente tem aqui. O principal é locomotor, depois vem respiratório, depois digestivo, pele, né? Então é mais ou menos nessa sequência. Então a grande maioria dos problemas aqui o cavalo está manco, está defendendo a mão, o pé e tal. Depois a parte de parte respiratória. Então é uma rotina frequente, não é um exame do dia a dia, mas sempre que a gente nota alguma coisa, cansou muito no trabalho, saiu muito cansado da raia, demorou para recuperar a respiração, ou está tossindo e tal, a gente vem dar uma checada para ver se não tem nada mais sério. Se tiver, parte para uma endoscopia, se precisar entra com antibiótico, aí caso a caso a gente... Você depende 90% do feeling de outras pessoas. Sim. Do que as outras pessoas estão vendo. Sim. Fala assim, olha, que nem eu vi ele comentando, o cavalo está puxando para dentro da raia e... Essa informação, esse tipo de informação ajuda muito no diagnóstico. Que eu chego para examinar um cavalo com uma queixa, tá assim, tá assado. Eu vou focar naquilo, mas eu tenho que olhar o cavalo como um todo. Muitas vezes o problema que eles me chamam para resolver é decorrente de um outro problema mais antigo que eu talvez atualmente não esteja incomodando tanto,
mas causou um problema secundário que é o que chamou a atenção, né? Então a gente olha para o que eles chamam, mas eu tenho que olhar como um todo o cavalo e sempre enxergar ele como um todo, né? Porque um problema no pé pode sobrecarregar as mãos, né? Então é tudo muito correlacionado. E essa informação do cara que está, principalmente do cara que galopa o cavalo, é muito boa. Porque o treinador dá uma informação também porque ele está acostumado a ver o cavalo movimentar na raia, o galope, o trote, enfim. Tá assim, tá assado, não tá trocando bem de mão, tá com o galope meio curto. Mas o cara que está em cima também não é todo cara. Essa informação, tem cara que monta galope o cavalo que para ele está tudo bem. Dá um cavalo manco, ele acha que está tudo certo, tá bem, tá tinindo, tá tudo ok. Então o cara que monta tem que ter uma sensibilidade e faz diferença. É importante então na cocheira o treinador ter alguém que dê esse tipo de informação para ele. Às vezes tem cocheira que tem o geral, mas tem um cara específico. Aí a gente está suspeitando de uma coisa a mais no cavalo, pede para aquele cara que tem uma sensibilidade maior galopar o cavalo e ele passa a dar esse feedback e muitas vezes ajuda, direciona bastante o diagnóstico. Porque pelo próprio tamanho dos cavalos, algumas coisas são de difícil diagnóstico pelo tamanho, né? Hoje em dia melhorou muito o uso de ultrassom e raio-x, principalmente para a parte de coluna e bacia, mas tem áreas que a gente não consegue ver com imagem com equipamentos portáteis, que é o que a gente usa no dia a dia. Aí você tem que mandar para um hospital, um equipamento fixo de teto, outra dimensão, é outra coisa, mas na rotina nossa do dia a dia tem coisas que a gente não consegue chegar para ter uma imagem. E aí nisso a informação do cara ajuda demais. Eu associo a informação do cara com o meu exame clínico e com o que eu tenho de diagnóstico de imagem ou de metodologia diagnóstica ali, de exames complementares, e eu consigo fechar o diagnóstico. A sua especialidade é cirurgia, você é um cirurgião veterinário. Sim. Mas aqui você atua também como um clínico geral. Então, quando a gente sai da faculdade, a formação é geral, clínico geral. Aí você faz a residência que já te dá uma direcionada, uma especialidade. Eu fiz residência em cirurgia de grandes animais. Depois da residência eu fiz mestrado em cirurgia, aí com foco em equino mesmo, em cavalo. Mas na hora que você sai para trabalhar, você tem que fazer a clínica toda, né? Então eu sou o clínico, trabalho com imagem, com endoscopia, radiologia, e faço também a cirurgia, né? Difícil um cara que consiga, com um cavalo, que seja exclusivamente cirurgião e trabalhe a campo, né? Se o cara trabalhar num hospital, numa faculdade, tudo bem, aí ele está parado ali no centro de referência, o pessoal vai levar para ele. Mas um cara que está a campo, ele tem que fazer de tudo um pouco. E a minha especialidade mesmo de formação é a cirurgia. Bora fazer uma pergunta, se você quiser responder, você responde, se não quiser, você não responde. A gente está falando de um esporte que basicamente surgiu de apostas. Turfista, como você fala, é um cara que aposta. Eles te preocupam para perguntar assim, como é que tá esse cavalo? Como é que tá esse cavalo? Você acha que vai dar certo? Não, às vezes pergunta, sempre tem um cara ou outro que pergunta, doutor, é aquele cavalo lá, tem chance, tá bem e tal, mas no geral não, o pessoal respeita, né? E quem convive aqui dentro tem uma visão geral assim do que está acontecendo, então sabe, tem um olho assim para saber que cavalo os cavalos que estão melhor ou não, tanto que quando entra para a corrida normalmente tem o favorito de apostas, que é o favorito do público, porque ele tem uma campanha boa, é um cavalo que tem um desempenho superior aos outros naquela prova específica, que está bem de saúde. Então se o cavalo é um bom cavalo, mas está com a saúde, não está 100%, ou tem algum probleminha, está sentido de alguma coisa, a gente normalmente já nem coloca para correr, mas eventualmente às vezes acontece, o cavalo não está inscrito, acontece, o cavalo está bem, está lindo, mas chega lá no dia da corrida, não está no dele, está meio para baixo, acontece, tem uns fracassos meio inexplicados, que aí depois cabe a gente investigar. Mas o cara que está aqui dentro, do turfista, ele acompanha o dia a dia, como tem a frequência semanal das corridas,
E tem muita conversa de bastidor, né? O pessoal do meio fala entre si, conversa, comenta sobre, e então o pessoal sabe mais ou menos o que acontece, mas sempre surge uma pergunta ou outra nesse sentido, assim. Como é que tá? Legal. Quantos veterinários tem aqui dentro do Jockey Club? Tem que parar para pensar um pouco. Porque a gente tem aqueles programas que foi feito dentro do Jockey, né? São 3 programas. Tem o veterinário que analisa o cavalo antes da corrida, o veterinário que analisa o cavalo depois da corrida. Tem os veterinários de cada grupo, né? Esse aqui chama Lavin Rose, né? Uma égua. Esse é uma égua, cara. Foi uma égua. Tem o veterinário dos grupos, tem veterinário não sei o que, de quantos? Sei lá. Tem um veterinário que trabalha para os proprietários, para os criadores, que é o veterinário das cocheiras. E tem que os como eu, e tem os veterinários que trabalham para o clube, que são os veterinários que trabalham no hospital, dão uma assessoria para o cara que tem cavalo, mas não tem um veterinário contratado. Se ele precisar, ele leva o cavalo até o hospital, e lá ele vai ser examinado e tratado. E também dá um suporte para a gente, que é o veterinário de cocheira. Se precisar internar um hospital, um cavalo no hospital, que precisa de um cuidado mais intenso, uma observação 24 horas, medicação de madrugada. Essa rotina hospitalar para a cocheira é um pouco pesada, é complicado de fazer, porque eles acordam muito cedo por conta do treinamento da raia. Então 4, 5 horas da manhã o pessoal está levantando e está todo mundo trabalhando aqui. 5 horas a cocheira está aberta, 6 horas os cavalos estão na raia já. Então, imagina o cara passar a noite inteira aqui medicando o cavalo, no dia seguinte ter que fazer esse tipo de trabalho. Atrapalha, né? Então, nesses casos, a gente acaba indo para o hospital. Então, a veterinária dá um suporte para o veterinário de cocheira, mas é uma outra equipe, aí a gente acaba trabalhando junto. E os veterinários do clube, além do hospital, eles também trabalham nas corridas. Então, eles fazem o exame veterinário pré-prova, no dia da corrida, dão um exame físico para ver se está em ordem, se o cavalo pode entrar para a raia. Aí passa aquela maquininha, ver se é ele mesmo, aquela coisa toda. Confere o chip, identifica o cavalo para ter certeza de que é aquele cavalo, examina, tá ok, liberado para correr. Aí na corrida eles estão acompanhando, né, desde o momento que o cavalo desce para rodar. Você não acompanha a corrida, são outra equipe. Eu não posso entrar na raia. Tá. Para eu entrar na raia eu tenho que pedir autorização para o veterinário do Jockey Club. Então tem esse respeito de cada um no seu setor, né, cada um no seu pedaço. Mas também não existe, não vou deixar você entrar, né? Quando um cavalo meu que eu cuido se machuca, quem presta o socorro é o veterinário do clube, mas a gente vai junto, troca ideia, é um trabalho em conjunto, né? Sempre olhando o cavalo. Então, a partir do momento que o cavalo começou a ser encilhado, está rodando no paddock e entrou na raia até o pós-prova, esse momento, o cuidado dele são os veterinários do clube que fazem. Então, está acompanhando tudo. Se tiver algum cavalo assustou, machucou, deu um coice no outro, teve alguma intercorrência, é o pessoal do clube que vai fazer o primeiro socorro. E mesmo na raia, aí na raia entrou para correr, tem os carros ali, as ambulâncias, tanto a ambulância veterinária quanto a ambulância humana que estão ali. E na ambulância veterinária tem os veterinários que acompanham, e aí eles que socorrem caso haja necessidade, até no pós-prova imediato. Correu, terminou de correr, refrescou, passou ali pela veterinária se precisava fazer alguma coisa ou não. Os que vão para o antidoping ficam ainda sob o cuidado deles. Aí o veterinário de cocheira só pode mexer no cavalo depois que ele colheu o exame antidoping, né? Também tem esse cuidado. E aí, uma vez liberado pelo setor de veterinária, fica a meu critério. Mas é um trabalho conjunto. O hospital hoje tem, acho que são 3 veterinários residentes, 3 veterinários clínicos, cada um na sua área. São mais ou menos eles também atuam, alguns deles também atuam nas corridas. Tem outros veterinários que trabalham especificamente nas corridas, que não trabalham aqui. Acho que a gente pode falar em mais uns 3 ou 4. Vou falar o número aproximado, não sei exatamente. A gente falou de 6, 10, aí tem enfermeiros,
que ajudam, né? Então tem enfermeiro no hospital, tem enfermeiro nas corridas. E os veterinários de cocheira, que tem, sei lá, uns 10, mais uns. Aqui exclusivamente em Cidade Jardim, pelo menos mais uns 10, 12 veterinários atuantes. Gente, para uma estrutura gigantesca. Mas também fora, 15, vamos colocar 15 veterinários pelo menos que atuam na corrida em São Paulo, no estado de São Paulo, porque a gente tem aqui o hipódromo aqui, mas tem o centro de treinamento em Campinas, na verdade, tem os veterinários de Campinas. E o pessoal de Aras, que também faz o atendimento lá. Acho que coisa de uns 30, 40 veterinários total, acho que é mais ou menos essa faixa. Puta, uma estrutura gigante. Né? É grande, mobiliza bastante gente, né? Quem não está ligado no cavalo não tem muita ideia disso, de quanta gente tem, né, para aquilo acontecer. Então são os empregos diretos, que é quem está aqui com os cavalos, e os indiretos, que são as coisas que provém para a gente poder dar o trabalho, fazer o trabalho, né? Então envolve muita gente envolvida. Você é professor também, você já foi professor? Já fui professor. Já fui professor. Da UniABC? UniABC. Legal. Cirurgia. E acho que era isso, cara. Acho que mais para saber mais a vida que você tem aqui, que é 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E quem acha que você veterinário do Jockey é fácil, está muito enganado. É outro mundo. Você tem que estar afiado e os bichos tem que estar bem, né? Mas ganha bem pra caralho. Só que é tudo rico. Beto, passa aí suas redes sociais, se quiser o WhatsApp, passa o que você quiser pra gente colocar tudo aqui. Você tá no canal, a gente tem todas as informações lá no canal, tem seu e-mail pessoal, para passar e-mail do canal. O microfone é seu, pode falar o que você quiser aí. Você tá, uma pergunta, você está disponível para, se alguém quiser te contratar para ir num outro Aras? Sim, sim. A gente vai onde o problema está, né? Não só na parte clínica, mas muitas vezes para cirurgia também. A gente já coloquei algumas coisas no canal, né, de cirurgia a campo. Às vezes o cara não consegue levar o cavalo até um centro cirúrgico, a gente tem que ir, então a gente vai onde o problema está. Estamos abertos para qualquer chamado, quem precisar, a gente podendo, sendo da minha área, do meu entendimento, vou atender sem problema nenhum. Instagram, Facebook? Facebook não tem, Instagram @betocinta.vet. Tem o e-mail do canal, que é o beto@diretodavaia.com.br. Quiser o WhatsApp 11 99657 0311. E tem o e-mail pessoal, quiser mandar, jrcpf, J de José, R de Roberto, C de Sintra, P de Prado, F de Filho, @uol.com.br. Fácil. Beto@diretodavaia é mais fácil, cara. Nossa. Cara, obrigado. Desculpa atrapalhar seu trabalho aí, valeu mesmo. Curta o nosso vídeo, assista o nosso canal, não esqueça disso. E assistam o Por Dentro do Bicho, que o Beto faz. Cara, sem brincadeira, você é o cara que mais recebe. Eu tenho feedback. Eu tenho acho que 6 programas. Você que sozinho recebe mais mensagem do que eu, uns 6, cara. Incrível isso. O pessoal curte demais seus vídeos, bicho. Tem que aproveitar mesmo, né? A gente às vezes não faz o vídeo, ali não consegue colocar tudo, né? Os vídeos tem que ser curto, não dá para ficar uma coisa muito extensa, e às vezes os assuntos são complexos. A gente dá uma resumida e muita gente acaba tendo dúvida, porque eu dou uma pincelada, né? Sobre o assunto, exatamente, sobre o assunto. Então surgem as dúvidas, o pessoal acaba escrevendo nos comentários, mas é isso aí, os comentários estão lá para isso. Tem alguma dúvida, coloca lá e... Só para vocês saberem, os vídeos mais fáceis de editar é dele. Ele manda tudo em sequência, em ordem numérica, com nome, esse aqui vai agora, esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui. Esse aqui... É fácil editar os vídeos dele, muito organizado, é um puta profissional, gente. Não é papo de amigo não, de conhecido, o cara é bom, beleza? Beto, obrigado mais uma vez. Curta o nosso vídeo no nosso canal, até a próxima, valeu, tchau!